Oi, doutor Oi, Salvador. como é que tu Tudo tá? bom? Tudo bem, e tu? Tudo ótimo, tudo bem. Prazer te ver, Cláudio. Ah, prazer é meu, prazer é meu. Aí o senhor está conversando com a gente. E são tantas curiosidades, né? O mundo mudou da noite para o dia. E a gente tem conversado muito com amigos que estão em outros Uhum. países, né? Eu agradeço muito de ter aceito o convite aí de estar com a gente. E vai ser muito enriquecedor, porque além de amigo, também tem as curiosidades que um médico pode estar tirando aí do pessoal, Tá né? certo. Vai ser um prazer, assim, fazer esse bate-papo contigo. Eu tava com saudade de ti, fazia tempos que a gente não se via, né? É Só te vejo nas verdade. redes aí, a mil, trabalhando, enlouquecida. Mas vai ser uma Trabalhando, oportunidade de ver a Cláudia aí também. é verdade, trabalhando muito. Isso Mas aí. muito legal, assim, a gente aproveitou realmente esse conhecimento, expertise de tanto tempo na área médica para Uhum. trazer uma empresa de marketing voltada para a área médica, né? Uhum. Pô, com toda a tua bagagem aí, né? Se tu não souber fazer isso, ninguém sabe, Cláudio. A gente aprende, a gente está sempre aprendendo. É isso aí. Mas, doutor, vamos lá. Então, vamos Vamos. falar um pouquinho, né? Hoje tu tá na Uhum. Califórnia, tu tá aí há Uhum. quanto tempo? Eu, semana passada, fechei um ano aqui, Cláudia. Tô fazendo um pós-doutorado aqui na Universidade na San Diego State University. Vim para cá fazer. Tu me conhece um pouquinho da minha história, né? Mas para quem não conhece, eu venho. Sou cirurgião de formação e venho trabalhando há uns 15 anos, aproximadamente, eu venho trabalhando em gestão, né? Sim. Tive bastante tempo na assessoria da direção técnica lá do Hospital da PUC, né? E depois do Hospital da PUC, eu tive uma experiência também na diretoria da Unimed Porto Alegre. E sempre fui muito ligado às questões voltadas à qualidade, à segurança do paciente, enfim, essas são temas que para mim sempre fizeram muito sentido. Eu sempre achei, cada vez reforço mais, acho que a sustentabilidade do setor passa por entregar mais qualidade e segurança, né? E venho me dedicando há muitos anos aí a trabalhar especificamente com essa questão de segurança do paciente, né? Que hoje é um tema seríssimo, né? Assim, as pessoas sabem pouco sobre isso, mas hoje os eventos adversos, chamados essas falhas de processo assistencial, é a terceira causa de morte nos hospitais americanos, né? É um volume muito significativo de gente que morre, né? São mais de Muito. 200 mil pessoas por ano morrem só nos Estados Unidos, tu imagina no mundo todo. No Brasil deve ser parecido os números, a gente não tem bem certeza dos números por lá. E então vim para cá para estudar isso, né? Eu tenho uma startup hoje, eu tenho uma área de uma empresa de tecnologia de saúde que trabalha especificamente com isso, com segurança do paciente. E estou aqui há um ano, então passa muito rápido, né? Incrível, né? Mas Tá, já estamos aqui há um ano trabalhando. é verdade. E eu vi que vocês ganharam um prêmio, né, essa Pois semana. na Que verdade ele legal. foi, o prêmio foi no final do ano passado, foi mais para o final de outubro, a gente acabou em qualidade de segurança na Universidade da Virgínia, né? O Langston Center. E foi muito legal, assim, a gente foi premiado, teve uma cerimônia legal e a premiação em si é tu fazer parte de um grupo de pesquisadores. Nós somos hoje 17 pesquisadores que a gente se reúne mensalmente para trocar experiência. Então é um grupo multiprofissional, tem outros médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, engenheiros, todas as pessoas ligadas às questões de qualidade e segurança, né? E a gente vem trabalhando em soluções, vem trocando experiência justamente para desenvolver novas plataformas, tecnologia voltada para a segurança do paciente. Bem legal. Que legal, bem bacana mesmo. Ah, mas vamos lá, doutor, vamos falar Hum, um pouquinho sobre telemedicina no mundo. Como é que é tá. isso, sua Uhum, opinião? O que que o senhor uhum, tem visto? uhum. Cláudia, telemedicina, assim, infelizmente no Brasil, né, precisou vir o coronavírus para a gente destravar o processo, né? Eu sou um defensor de utilização de tecnologia, acho que a tecnologia ela não veio para esfriar a relação, acho que ao contrário, a gente pode, se a gente usar de maneira adequada, a gente pode ter muita proximidade com o paciente utilizando tecnologia. Agora mesmo, eu estou do outro lado do mundo, nós estamos aqui em contato, estamos falando, então, sabe, coisas que
não faziam sentido na minha cabeça, né? É E verdade. te dando uns números, assim, só para te tentar materializar isso. Aqui nos Estados Unidos, a telemedicina está regulamentada desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000, né? Hoje em dia, em torno de 18% das consultas que são realizadas eletivamente nos Estados Unidos são em plataformas de telemedicina. E a telemedicina ela não vem para substituir outras coisas, ela vem para complementar, né? Para ser uma opção a mais para as pessoas, tu entende? Então, não tem sentido, de repente, tu ter que sair do teu trabalho para voltar no médico só para mostrar um exame, para ter uma conversa, para esclarecer uma dúvida. Tu pode usar, hoje tem tantos recursos, não só a plataforma de telemedicina em si, mas tu tem telechat, tu tem mensagem de áudio, tu tem, enfim, tem tantas outras formas de tecnologia que tu pode usar para fazer esse tipo de comunicação. Felizmente agora, então, né, o lado bom, se é que tem um lado bom de uma pandemia, né, mas vamos tentar fazer uma limonada desse limão, né, e uma das coisas que destravou foi isso. Que bom, temos a telemedicina regulamentada no Brasil. É verdade. E eu acho até como em relação ao atendimento do médico mesmo. Uhum. Porque muitas vezes o médico, com a chegada de tanta tecnologia, do próprio WhatsApp, muitas vezes o médico já fazia telemedicina, mas infelizmente sem receber pelo seu trabalho. Uhum. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vem para regulamentar também, porque o médico, ele é um profissional de saúde, né? Uhum, E assim como em todo segmento, ele tem que receber pelo que ele faz. Concordo plenamente. E o médico ainda, diferente, eu acho que mais engajado do que em outros segmentos. Porque o médico, a partir do momento que ele recebe uma ligação, que ele recebe um WhatsApp, que ele recebe um exame, ele vai se envolver com isso, recebendo ou não, né? Mas eu acho que é justo ele receber pelo trabalho. Cada vez que tu passa uma mensagem, né, seja um WhatsApp, um SMS, um áudio, que tu está falando com algum paciente sobre algum diagnóstico, orientando alguma conduta, tu está assumindo responsabilidade sobre isso, né? Claro. Então, nada mais justo do que tu regulamentar essas formas, né? Estabelecer regras, limites para isso, mas também remunerar por isso. Não vejo problema nenhum. Acho que é absolutamente adequado, né? Acho que é isso aí mesmo. É verdade. Doutor, e olha só, a gente tem visto o problema da pandemia no mundo todo, uma crescente, né? Mas assim, isolamento social, como é que tem sido isso em outros países? Porque aqui, é claro, eu vi essa semana e eu não sei, não vi a fonte, mas se não me engano foi da OMS, falando que como fazer o isolamento total, esse isolamento social nos países em desenvolvimento. Claro, onde a pobreza se mostra maior, né? Qual é a sua opinião? Eu tenho falado bastante sobre isso, Cláudia, porque assim, a gente... e eu, pessoalmente, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né? Porque quando começou toda a função da pandemia, eu preciso te dizer que eu não realizei naquele momento a real dimensão, porque eu como médico técnico, eu estava olhando muito as questões de mortalidade, letalidade e a morbidade do vírus. E aquilo não me parecia uma coisa tão assustadora, sabe? Eu cheguei a falar para várias pessoas, né? Que, olha, calma, nós estamos assim, teve H1N1 há pouco tempo, teve gripe aviária, teve outras, deve ser alguma coisa parecida. Eu me lembro de estar na PUC, na assessoria, na época do H1N1, então eu vivi isso, né? Muito fortemente. Mas eu não tinha me dado conta da velocidade com que esse vírus ele se espalha, ele contagia as pessoas, né? E aí eu realmente comecei a entender a necessidade de fazer um isolamento mais radical no início, do isolamento horizontal, quando a gente começou a ver mais dados em relação a isso, para evitar não que as pessoas se contaminassem, porque a gente só vence uma pandemia quando mais da metade da população já tem anticorpo, né? Mas para pelo menos achatar a curva, como se diz, né? O flatten the curve, para que tu possa aumentar o período em que as pessoas vão pegar essa doença e permitir, então, que o sistema de saúde tenha a capacidade de absorver e oferecer para todas as pessoas um tratamento adequado, né? E aí eu comecei a ver vamos dizer assim, as experiências do mundo e a gente começou a entender que realmente o isolamento horizontal, num primeiro momento, era extremamente importante, né? Então, vamos lá. Pega o exemplo da Itália, por exemplo. Quando a Itália começou a reportar alguns casos de contaminação comunitária na região de Bérgamo,
houve uma pressão bastante importante do empresariado e da classe política para manter o comércio funcionando. A Itália não pode parar. Isso é bem fácil de achar. Se vocês botarem no Google, vocês vão ver ali que tem uma série de reportagens em relação a isso no final de fevereiro, né? E o que aconteceu? Uma semana depois, eles perceberam uma exponencialização do número de casos, uma sobrecarga do sistema de saúde, e aí o resto todo mundo conhece, né? Alguns países tentaram começar com essa alternativa também. A Inglaterra é um bom exemplo disso, né? Eles começaram a fazer o isolamento vertical como a primeira medida. E depois que o Imperial College ele faz uma publicação e ele leva ao conhecimento do primeiro-ministro britânico, eles modificam a política e vão para um isolamento horizontal mais radical, né? Então, tecnicamente, eu estou convencido de que o isolamento horizontal mais radical ele é necessário no início. Isso não quer dizer que a gente não tenha que pensar nos impactos econômicos e como a gente vai sair disso, mas havia uma necessidade inicial de fazer essa primeira segurada na curva, né? E agora a gente vê vários países já começando a liberar, flexibilizar um pouquinho a questão do isolamento. Sei que o nosso governador do estado fez uma live hoje de manhã também, dizendo qual é o plano a partir de maio. Aqui na Califórnia também a gente vai ter um plano, provavelmente a partir do início de maio, né? Os Estados Unidos, o presidente Trump publicou na sexta-feira, sexta ou sábado passado agora, as orientações federais em relação às fases para poder ir liberando isso. Então, gente, eu não tenho dúvida de que a gente precisava fazer esse primeiro momento de isolamento mais importante e que agora, aos poucos, a gente vai abrindo as restrições de isolamento para que a economia volte a rodar. Mas é importante que as pessoas entendam que essas regras que vão vir agora do isolamento vertical um pouco mais flexibilizado do que o isolamento horizontal, elas têm que ser seguidas. Claro. Não é um 0 ou 100, Cláudia. A gente não vai sair de um isolamento horizontal para tentar voltar à vida como ela era. Isso é importante que as pessoas entendam. A gente vai ter que continuar usando máscara, a gente vai ter que continuar praticando o isolamento, o distanciamento social. A gente vai ter, enfim, restaurantes. Vão ter restaurantes que vão abrir, mas tu vai ter que reduzir o número de mesas, tu vai ter que espaçar mais. As pessoas vão ter que ter novos hábitos de convívio social para que a gente possa fazer uma transição desse isolamento mais radical, que é o horizontal, para o vertical, né? Sim. Então, isso é importante que as pessoas atentem às orientações dos governantes de cada região, seja no Rio Grande do Sul, seja na Califórnia ou em qualquer lugar, né? Existem pessoas técnicas que estão estudando isso e estão nos dizendo quais são as medidas necessárias para que a gente possa ir flexibilizando. E acho que a gente, enquanto população, seja técnica ou seja público leigo, a gente tem que estar atento às orientações técnicas que o governo está nos dando. Claro. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né, doutor? Então, assim, evitar as aglomerações, continuar com os cuidados de asepsia, álcool gel, cuidados com não entrar com os calçados dentro de casa, e todos esses cuidados que a gente já vem tomando, continuar tomando. E os idosos que não precisam sair, que fiquem em casa também, né? Eu acho que isso é bem importante. E a gente tem muitos idosos, né? Tu tá salientando um assunto bem importante, né? Os pacientes que estão em grupo de risco, seja por idade, faixa etária, ou seja por alguma doença associada à comorbidade, paciente em vigência de tratamento de câncer e tal, para esses pacientes não existe flexibilização nessa primeira fase. Essa primeira fase, ela mantém a reclusão, né, o isolamento, teoricamente, o lockdown, para essas pessoas, né? Quem vai poder circular mais são as pessoas que não estão em faixa de risco, jovens, as pessoas que têm que realmente trabalhar, né? Sim. E se essas pessoas estiverem convivendo com pessoas idosas, existe uma série de restrições no contato dessas pessoas mais jovens com as que estão na faixa de risco. Então, a gente tem que se precaver, né? Tu tem que, enfim, tirar roupa quando chega em casa, fazer higiene adequada antes de tu conviver com essas pessoas. Enfim, tem uma série de medidas que a gente tem que prestar atenção. Claro. Isso é bem importante. E eu estava vendo a respeito de um remédio, porque assim, a gente tem ouvido muito, por exemplo, a cloroquina. A cloroquina, a gente tem ouvido falar bastante, inclusive no Brasil, que já tinha aumentado a produção. Isso no mundo, como é que está sendo isso? Também tem um olhar para a cloroquina? Tem um olhar, Cláudia. É bom tu tocar nesse assunto. Esse assunto tem vindo com bastante frequência, né?
Então, assim, ó, nós estamos diante de uma doença nova, tá? A gente está testando medicamentos, porque ninguém conhece o curso dessa doença, tá? E existem alguns estudos in vitro e alguns estudos de laboratório que falam de uma ação específica da cloroquina com ou sem associação de outras drogas para o coronavírus, tá? Agora, tu dizer que ela é a droga que vai resolver a questão está muito longe. Do ponto de vista científico e técnico, a gente tem todo um caminho a ser percorrido, tá? O que aconteceu, né? A cloroquina, ela veio, vamos dizer assim, veio ao público depois de um estudo que foi publicado em Harvard com 40 casos, onde houve negativação do PCR, que é a molécula do vírus no sangue, né? Mas eu te repito, daí até a gente comprovar que isso realmente funciona, vai um longo caminho, né? O que houve, sim, foi uma flexibilização dessas fases de estudo em função da gravidade da pandemia, e o FDA aqui nos Estados Unidos e as agências reguladoras do mundo todo flexibilizaram e autorizaram um número maior de estudos na utilização da cloroquina em associação com outras drogas. Alguns agentes antivirais, como Remdesivir, né, tu tens a associação com a azitromicina, tu tem associação com heparina, tu tem até associação com Viagra, né, que ele é vasodilatador pulmonar. Tem vários protocolos em andamento. O importante é que as pessoas entendam que assim, não existe mágica, né? Existem protocolos específicos para isso, para pacientes com mais graves e de severidade moderada, né? Não é para ir na farmácia comprar cloroquina e sair usando, né? Existem efeitos colaterais bem importantes, principalmente efeitos cardíacos, né? Existem pessoas que têm algumas arritmias que, se tomarem cloroquina, podem ter parada cardíaca em função da cloroquina. Então, não tomem esse remédio sem orientação médica. E os tratamentos com cloroquina hoje estão reservados para pacientes em nível hospitalar, sob protocolos médicos autorizados, tá? Então, não façam isso. Isso não é recomendado, não é uma boa prática médica. O que o senhor falou é super importante, porque quando a gente fala de uma pandemia, de um vírus, a gente tem que se ajudar, né? Não é, a cloroquina resolve, vai todo mundo lá e compra cloroquina, e não tem para mais ninguém. Máscara é importante, vai todo mundo lá, compra máscara, e aí para o profissional de saúde, para as pessoas que estão na rua, não tem. Então, eu acho que esse entendimento também a gente deve trazer para as pessoas, né? Que é o momento de se ajudar. Se eu comprar todo o álcool gel para mim, não vai ter para os outros e as pessoas vão se infectar, né? Então, não é assim que funciona, né? O momento, Cláudia, eu tenho ouvido bastante isso, né? Acho que talvez uma das palavras que mais tem aparecido nos discursos é a empatia, né? A capacidade da gente entender que o cuidar dos outros e cuidar da gente, agora tá todo mundo precisando de todo mundo, né? Teve um vídeo, eu não me lembro agora se era da Dinamarca ou de algum desses países, que é o vídeo que fala da questão de eu te protejo e tu me protege, né? Que o motivo principal das pessoas terem que usar máscara não é para que elas não peguem a doença, mas é que se elas estiverem contagiantes, ao usar a máscara, elas estão bloqueando a transmissão do vírus, ou seja, tu utiliza a máscara muito mais para proteger os outros do que para te proteger, né? Então isso é uma coisa bastante importante, né? A questão tu me protege e eu te protejo, né? Então, o exercício de empatia, né? É verdade. Tô vendo um monte de gente conhecida, um monte de amigo aí, Cláudia. Tô bem feliz. Tem a Michele, tem o Seabra, tem o Douglas aí, a Ana, a Tati, o Linhos. E aí, Linhos, tudo bom? O pessoal do Maquiné. Que legal, gente. Fiquei super feliz. O Natalino tá aí também. Tudo bom, Natalino? Né? A Cris Bic, a Lívia. Olha só que legal, quanta gente legal. Obrigado por estarem aí, pessoal. Eles estão aí pelo senhor. E me diga uma coisa. Existe uma vacina para pneumonia que os idosos fazem. E aí a pergunta, quem fez essa vacina está protegido? Quem não fez deve fazer? Não existe vacina que proteja contra o Covid, contra o coronavírus, tá? Entrou o Marcelo agora. Oi, Marcelo. Oi, Lívia. Tchecoslováquia, ela me ajudou lá. A Lívia me ajudou agora. O vídeo foi da Tchecoslováquia. A vacina, ela não dá cobertura contra o vírus, contra o coronavírus. Não existe essa vacina ainda. Estamos trabalhando. A questão de tu fazer a vacina contra a pneumonia, ela vai te proteger contra a pneumonia. O que nós médicos temos recomendado, sim, é que, principalmente pacientes de risco,
pacientes que têm outras doenças crônicas, pacientes tratando um câncer ou os mais idosos, tem que fazer a profilaxia das outras doenças respiratórias também. Né? Tem que fazer contra a vacina da gripe, a vacina contra o pneumococo. Tu tens que te proteger, porque não é só o coronavírus, tem todas as outras doenças respiratórias, né? Claro. E é claro, se tu estiver tratando uma outra doença respiratória, né, tu vai estar com o teu sistema imune mais abatido, mais abalado, e sim, tu aumenta as tuas chances de desenvolver o Covid-19, a doença por coronavírus. Então, não é que a vacina do coronavírus, não existe vacina para o coronavírus, mas tu te vacinar para outras doenças, de alguma forma também protege o teu sistema imunológico dessas outras doenças. Sim, bem interessante. E fala-se também em uma mutação do vírus. O vírus que está no Brasil não é o que estava na China. Qual é a sua opinião? Então, assim, vírus é um ser vivo que muda muito, tá? Eu não sei te dizer, eu acho que muito pouca gente sabe, não sei nem se as pessoas que realmente, os virologistas, eles sabem qual é a cepa que está no Brasil hoje, tá? O que a gente sabe é que o vírus ele é formado por uma molécula de RNA, que é uma das partezinhas lá genética, né? E cada vez que ele entra numa pessoa, ele vai sofrendo mutações. Eu acho que um exemplo legal para explicar como acontecem as mutações no vírus é a própria vacina da gripe, né? Porque todo ano a gente precisa tomar a vacina da gripe de novo. Né? A vacina da gripe que tu tomou o ano passado, ela vai te dar a cobertura contra a gripe e aquele vírus daquele jeito que o vírus estava. Mas como a gente sabe que o vírus vai sofrendo mutações, tu tem que fazer um reforço da vacina no ano seguinte, tá? Então, assim, o coronavírus, a gente vai tomar em pouco tempo, aí, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, quem sabe, ele vai deixar de ser uma pandemia, porque todos nós vamos ter contato com o coronavírus, mas ele vai passar a ser mais um vírus na nossa comunidade. Então a gente vai passar a ter a gripe ou a síndrome gripal por coronavírus também de uma maneira normal. Assim como a gente tem a gripe normal, assim como a gente tem outras doenças virais, né? O que está fazendo ele diferente este ano é que a gente não tinha contato com essa doença antes, então nenhum de nós tem anticorpo formado contra ele, e muita gente fica doente ao mesmo tempo, e aí muita gente ia procurar os hospitais no mesmo momento. Essa é a particularidade do coronavírus esse ano. Entendo. Doutor, e me diga uma coisa, os cuidados, né? Eu assisti a sua live na Unimed. E uma das coisas até que me chamou a atenção foi com relação ao uso de máscaras. Que aí não pode sair de casa sem máscara. Pois então, aqui na Califórnia isso foi decretado pelo governador. Tu sabe que nos Estados Unidos a política ela é determinada por cada um dos governadores de estado, né? Aqui não tem um sistema centralizado como tem aí no Brasil, não tem um sistema federal, né? Até tem uma orientação federal, mas não existe assim uma coordenação centralizada como tem o Ministério da Saúde no Brasil. E o governo do estado aqui da Califórnia, ele determinou, como vários outros estados também determinaram, essa questão de tu utilizar máscara. Utilizando essa lógica de que tu me protege e eu te protejo. Né? Então isso foi muito interessante para mim, e eu contei nessa outra live que tu assistiu. O governador determinou num dia ou numa noite que tinha que, para ir a lugares públicos como supermercado, farmácia, tu tinha que utilizar essa máscara, né? E eu no dia seguinte, né, não estava com isso na cabeça, fui ao supermercado e esqueci de levar a máscara, Cláudia. Foi uma sensação muito ruim para mim, sabe? Porque eu era o único sem máscara dentro do hospital, do hospital, não, do supermercado. E eu acho que talvez a maior lição disso é a obediência que eu vejo aqui do povo em relação à determinação governamental, tu entende? Claro. Não tem um discurso politizado no sentido, isso aí é Bolsonaro, isso é PT, isso... Gente, isso não é hora disso, tu entende? A gente tem que seguir a orientação técnica. Se tem que botar máscara, bota em máscara, tu entende? Claro. Agora mesmo, o governador fez a live hoje e disse que a partir de maio vai flexibilizar a questão do isolamento. Gente, por favor, leiam quais são as orientações, né? E sigam exatamente o que está escrito ali. Isso é para o nosso bem, é para o bem de todos, reforçando aquela questão de empatia, né? Claro, é verdade. Estão lhe fazendo uma pergunta ali, ó, Marcelo Lima. O porquê da demora da vacina? Oi, Marcelo, tudo bom, cara? Pois,
o processo de criação de uma vacina é um processo super sofisticado, Marcelo. Assim, tu tens que fazer vários testes, esses testes são in vitro, esses testes são em modelos animais, porque existem riscos muito grandes. Ó, minha mãe entrou também. Ó. Oi, mãe, tudo bom? A mãe sempre tem que olhar a gente, né, Cláudia? É verdade. É A minha também está olhando. isso aí. Mas então tu tens que ter segurança quando tu coloca uma vacina em ampla escala para que as pessoas possam usar, né? Existe uma corrente, eu não sei dizer se isso é verdade ou não, né? Mas que inclusive a geração desta cepa de coronavírus que está causando essa pandemia mundial, ela tem origem não porque alguém quis criar uma bactéria para fazer uma guerra biológica, mas porque uma cepa de coronavírus estava sendo utilizada na construção e no estudo de uma vacina contra o vírus do HIV. Então, tu veja que existem... isso, para gente que não está muito afeito a esse tipo de trabalho, a gente pode achar, nossa, que loucura, mas as pessoas que trabalham com construção de vacinas e trabalham com manipulação genética estão muito acostumados a utilizar proteínas de um vírus ou de outro para a construção de novos medicamentos, de novas vacinas. Isso é o dia a dia dessas pessoas, tu entende? Então, Marcelo, respondendo a tua pergunta, assim, o caminho ele é longo e não dá simplesmente para te botar uma vacina sem tu saber os reais impactos, né? Existe um risco bastante importante, né? Mais uma pergunta ali, ó. O Carlinhos está perguntando ali qual o risco de empurrarmos a linha para junho ou julho. Linhos, eu acho que assim, a tua pergunta é excelente e eu acho que ela vem bem a calhar com o que hoje o governador do estado ele apresentou em relação à flexibilização das medidas de isolamento, tá? A gente não pode achar que do dia para a noite a gente vai abrir tudo e vai voltar tudo ao normal. Se a gente fizer isso, sim, o que vai acontecer? Nós só empurramos o pico para junho ou julho e aí vai ser o caos, porque a gente vai explodir uma curva de coronavírus junto com as doenças respiratórias no meio do inverno. E aí tudo que a gente ganhou até hoje, a gente vai perder ali na frente, no meio do inverno. Vai ser um horror. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, existem medidas de flexibilização. Não é Copa Franca, não é sair para a rua enlouquecidamente. É a gente ir flexibilizando gradualmente, lentamente, aos poucos, permitindo que as pessoas vão voltando lentamente à sua rotina, mas não existe o normal como era antes. Nós vamos ter que usar máscara, nós vamos ter que praticar o isolamento social, nós não vamos ter eventos de grande porte agora, por exemplo, o show da tua banda, da Shold, nesse momento, não dá para fazer show, não dá para ter aglomeração de pessoas, não dá para ter jogo de futebol, não, enfim... A gente vai ter que se adaptar a uma nova forma, aos poucos, para que a gente possa tá mais seguro de que nós não vamos ter um novo pico de coronavírus no meio do inverno. Sim. Tá entrando umas perguntas aí, Cláudia, eu não estou conseguindo acompanhar. Tá. Não, eles estão me perguntando que a Fiocruz estava testando alguns medicamentos que são utilizados contra HIV. Esse medicamento que eu citei há pouco, Carla, que é o Remdesivir, tá? Ele é uma das drogas, ele é um agente antiviral já antigo. Eu não estou muito afeito ao como, se ele ainda está no protocolo de tratamento do HIV ou não, mas o que eu posso te dizer é que sim, ele é uma 10 a 14 dias. Esse teste do coronavírus, ele também pode dar negativo, entende? Então, não é porque o teste deu negativo que tu não teve... Exatamente. Né? Então, depende também, eu não sei exatamente a situação desse teu amigo, mas se ele fez um teste para avaliar os anticorpos ou se ele fez um teste para identificar o vírus, que é o PCR. Né? Então, é importante entender que existe uma diferença aí. Claro. Podia estar eu trabalhei... A gente chama de janela imunológica, né? A janela, exatamente. A janela imunológica, exatamente. Para hepatite e tinha os testes de PCR. E exatamente. Estava na janela. Tanto que falavam até as pessoas quando vão doar sangue, né? Porque tu faz um teste, mas se tu tá na janela, tu não sabe ainda que tu tá infectado ou não, né? Exatamente, né? Então tem que ver exatamente qual é o teste que ele fez, se foi esse de anticorpos ou se é o de PCR, para poder descartar se ele está na janela ou não. Cada caso é um caso. É muito difícil a gente extrapolar para todo mundo, né? Cada um tem uma resposta. É verdade. Doutora, eu vou fazer um resuminho aqui, porque tem muita gente que entrou. Tá bom. Né?
e até para que as pessoas entendam assim, o que a gente falou, e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta dentro da nossa pauta, aí que as pessoas fiquem à vontade, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre telemedicina no mundo, e aí o doutor Salvador comentou que nos Estados Unidos, desde o início dos anos 2000, já existe a telemedicina, e que com tudo que tem prós e contras, né, uma coisa boa da chegada dessa pandemia foi que no Brasil a telemedicina também chegou, né? Se o senhor foi regulamentado. Foi isso. Tem uma portaria ministerial autorizando, né? Já tem vários serviços de telemedicina, né? Sei que a Unimed Porto Alegre agora, que é um dos principais planos privados aí, é o maior plano privado do Sul, também vai estar proporcionando isso para os seus clientes, inclusive outras operadoras também. E eu tive recentemente uma notícia que, inclusive, os beneficiários do IP vão ter a oportunidade também de consultar por plataformas de telemedicina. Então, acho que foi um grande avanço aí no meio desse problema todo. Em alguma coisa avançamos. É verdade. Também falamos sobre os medicamentos, que o senhor falou agora, inclusive uma pergunta, né? Os medicamentos para tratamento do HIV e tantos medicamentos que hoje estão sendo utilizados no mundo todo, mas que como ainda é uma doença muito nova, talvez demore mais aí, e ainda não existem protocolos fechados do que usar para o tratamento da doença, né? Perfeito, gente. Não tomem medicação por conta em casa, sem orientação médica. A medicação hoje, seja cloroquina, azitromicina, remdesivir, qualquer um deles, dentro de protocolo específico, para casos moderados e graves, com supervisão médica e em estrutura hospitalar. Não se automediquem, que pode ser pior. Falamos também sobre a mutação do vírus, né? Que assim como o vírus da H1N1, os vírus eles sofrem sim mutações. Falamos sobre isolamento social, que é uma coisa bem importante, né? De ficarmos em casa e que agora, apesar do reflexo econômico que isso vai ter, não só nos países... A gente está em casa, não tem problema, doutor. Não, eu estou liberando aqui, porque senão eles querem jogar o PlayStation aqui, aí nós não conseguimos falar. Aí o barulho é enlouquecedor aqui. Tá certo. Então, assim, falamos então sobre o isolamento social, mas assim, que existem alguns parâmetros, né? Então, o primeiro momento foi um isolamento horizontal, mas que depois a gente já começa a ter algumas liberações, assim. Mas o que acontece? Os grupos de risco, que são os pacientes idosos, doentes crônicos, não tem nenhuma flexibilização para eles. Nesse primeiro momento não tem, é isso mesmo. Tá, isso foi uma eu estou vendo uma... tu me permite, eu vou só fazer uma parte, Cláudia, porque tem uma pergunta da Carla aqui, se é o ideal que toda a população se submetesse a esse teste. Carla, obrigado pela tua pergunta. Isso está bem linkado com as regras que estão recomendadas para a gente poder flexibilizar, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente conseguiu resultados bastante importantes com o lockdown horizontal, com essa questão do isolamento mais radical, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho acompanhado os gráficos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é um dos melhores estados em relação ao Brasil, tá? E por que nós conseguimos isso, gente? Porque nós fizemos isolamento social e ele funcionou no Rio Grande do Sul, tá? Se a gente olhar a curva do Rio Grande do Sul e comparar com as curvas do resto do Brasil, principalmente São Paulo, Manaus e Nordeste, a gente vai perceber uma diferença bastante importante. As curvas hoje do Rio Grande do Sul, elas estão muito mais próximas dos países onde tiveram um crescimento mais lento da disseminação do vírus, tá? Isso é o que está permitindo ao governador do Rio Grande do Sul fazer essa live hoje de manhã e propor alguma flexibilização para o mês de maio, tá? Então, assim, entre os critérios para flexibilizar estão, primeiro, tu tem que ter nos últimos 14 dias uma estabilização do número de casos novos, tá? Tu tens que ter, em segundo, uma capacidade dos hospitais de absorver pacientes, ou seja, tem que ter algum grau de ociosidade, que é o que está acontecendo hoje em Porto Alegre, né? E terceiro, respondendo à pergunta da Carla, o ideal é que os estados possam, sim, fazer um grande volume de testes de triagem. Por quê? Porque, teoricamente, as pessoas que já estão com anticorpos, elas podem voltar, se ela já tem anticorpo, ela já venceu o vírus, ela, teoricamente, ela pode voltar a trabalhar, dependendo do tipo de anticorpo, né? Mas, enfim, aos poucos tu consegue ir botando as pessoas com maior segurança para o trabalho, né?
Então, isso tudo, vamos dizer, esses 3 itens estão na embalagem de flexibilização, né? Repetindo, tá? A flexibilização ela é lenta e gradual. Nós vamos continuar tendo medidas de isolamento. O isolamento ele vai ser liberado de forma gradativa e ela tem que respeitar um critério em 14 dias de não ter um acréscimo nos novos casos. Segundo, tu tem que ter rede hospitalar capaz de absorver novos casos. E terceiro, tu tem que ter a capacidade de disponibilizar um grande volume de testes para a população. Esses são os critérios básicos de uma maneira bem resumida. Uma das coisas também, doutor Salvador, que eu queria comentar com o senhor é que a gente percebe assim, que quando as pessoas estão amedrontadas, elas tomam as ações que muitas vezes, eu vou lhe dar um exemplo. O que acontece? A vacina da H1N1, todos os anos sobram vacinas, né? Eles fazem para os grupos e sobram vacinas que eles até disponibilizam às vezes para outras pessoas. O que está acontecendo esse ano? Não está sobrando. Chega 2, 3 dias, acabaram-se as vacinas. Então, que isso sirva de aprendizado também para nós, que não é só quando dá dor de barriga, né? Exatamente. A vacina, ela é um benefício, e isso eu gostaria de ouvir a sua opinião. E quando ela está disponível, que as pessoas façam uso, porque é tão difícil. As pessoas reclamam do SUS, as pessoas reclamam do governo, mas a gente não faz a nossa parte. O governo disponibiliza e sobram doses. A questão da vacina, eu sou um defensor de todos os tipos de vacina, tá? Existem uma série de doenças que a gente conseguiu erradicar por causa das vacinas, tá? As vacinas estão disponíveis, e no Brasil em especial, a gente tem muitas das vacinas, a gente estão disponíveis gratuitamente para todos nós, através do Sistema Único de Saúde, né? A gente tem que se vacinar. Eu respeito muito, existe uma corrente que é contra fazer vacina. Eu, como médico, eu tenho a responsabilidade de dizer que, tecnicamente, nós recomendamos as vacinas, isso está dentro das boas práticas. Não estou aqui de novo para fazer discussão política e filosófica, tá? Eu estou falando de questões técnicas, tá? Mas isso é extremamente importante. Não é agora que nós estamos no meio de um surto que tem que sair correndo atrás de vacina. A gente tem que fazer as vacinas sempre, tu entende? Tem uma série de vacinas aí disponíveis que, por exemplo, sarampo, HPV, pneumonia. Tu tem que fazer essas vacinas, gente, tu entende? Porque tu vai sim. Tem doenças que estão voltando agora porque as pessoas estão deixando de fazer vacina, né? Então a gente tem que fazer vacina e o dia que tiver, se Deus quiser, em pouco tempo, uma vacina para coronavírus, vai ser mais uma das vacinas que nós vamos ter que estar fazendo todos os anos. É verdade. A Carla está perguntando ali o custo dos exames. Eles não são tão caros, eu não sei te dizer isso em valor monetário, Carla. Assim, o PCR é um exame mais sofisticado. O PCR é aquele outro exame que ele é feito, né, com coleta de sangue dentro do hospital. Ele é um exame mais caro, tá? Mas, assim, eu posso te garantir que, falando em recurso econômico, né, é muito mais barato tu financiar o pagamento dos exames do que deixar as pessoas em casa sem poder trabalhar. E aí a gente começa a discutir um pouco a questão técnica associada com as questões econômicas, né? Sim, é verdade. Bom, as minhas perguntas acabaram. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Acho que ainda querem conversar mais um pouquinho aí com o senhor. Tá eu, bem. da minha parte, só tenho a agradecer. A live foi super esclarecedora. Eu acho que é super importante a gente conversar com os médicos. Eu hoje que tenho uma empresa que tem uma visibilidade na rede social, estou fazendo muito trabalho de falar sobre evitar aglomerações, os cuidados que a gente tem que ter, que a partir do momento que flexibilizam algumas coisas, não é 8 ou 80, a gente tem que ter esses cuidados, né? Eu vou aproveitar esses minutinhos finais para sublinhar isso contigo, Cláudia. Assim, gente, nós passamos por um momento bastante difícil, que foi esse isolamento horizontal. Tá todo mundo ainda 6 semanas, dependendo do lugar onde teve esse isolamento. As pessoas realmente... A gente precisa se conectar com outros, é por isso que a gente tem usado tanto live e redes sociais e tá todo mundo online para tentar, né, justamente ter relacionamentos sociais. Tá? Mas, assim, a gente vai ter que fazer uma transição lenta, gente. Por favor, né? O Brasil vai entrar em pouco tempo no inverno. Nós temos uma curva já conhecida de todos nós, das doenças respiratórias do inverno.
né? A Berenice entrou agora há pouco. A Berenice é uma colega geriatra que conhece muito bem isso, né? Cuida dos velhinhos aí, tem muita doença respiratória no inverno. Gente, a gente tem que respeitar isso. Não dá para achar que passou. As coisas não passaram ainda. O que passou foi o primeiro momento, né? Ouçam bem as orientações que o grupo técnico está falando. Tá? Vai ter ainda medidas de distanciamento social que nós temos que manter. Nós vamos ter que usar máscara, nós vamos ter que evitar aglomerações. Enfim, tem toda uma etiqueta social que vai fazer parte do nosso novo normal. A vida, o normal como a gente conhecia antes, ele nunca mais vai existir. Nós vamos ter um outro normal, né? Um normal que vai ter que ser mais empático, que a gente vai ter que pensar mais no outro, né? A gente vai ter realmente ter que... Tu me protege, eu te protejo, né? Então, gente, a minha recomendação final é, pessoas, sigam as orientações técnicas. Tem muita gente muito boa por trás das decisões do governador do estado do Rio Grande do Sul. E essas pessoas estão dando as orientações para que a gente se proteja, tá? Sigam, divulguem essas orientações e sigam as orientações desse grupo técnico. Tá certo. Doutor, muito da minha parte, muito obrigada. Adorei a live. Vamos fazer outras para falar um pouco mais dessa startup aí que o senhor está conduzindo. Com certeza, parabéns com certeza. Aí, muito sucesso. Acho que a gente tem realmente que fazer muita troca e que bom que a gente sempre faz do limão, o brasileiro, ele sempre faz do limão uma limonada, né? Então, assim, a gente sempre consegue trazer coisas boas em meio às crises. Então, assim, uma delas é a gente poder falar sobre tudo que está acontecendo, a gente poder trocar ideias de como melhorar e a gente trazer coisas boas aí para o pessoal, tá bom? Tá bom, eu vou aproveitar o teu último minuto aqui, porque a Carla tá mandando um monte de coisa ali. O presidente falou que todo mundo vai ter a doença em algum momento. Carla, é o seguinte, todo mundo vai ter contato com o vírus, tá? Quando é que tu, tecnicamente, o vírus, se o coronavírus ou o Covid, deixa de ser uma pandemia? Quando esse vírus passa a estar integrado na comunidade de uma maneira normal, tá? Então, assim, todos nós teremos, sim, contato com o vírus. A grande maioria das pessoas, em torno de 80% das pessoas que vão ter contato com o vírus, não vão ter sintomas ou vão ter sintomas muito leves. E até aí tá tudo bem. Mas existe 20% das pessoas que vão ter contato com o vírus que vão apresentar doença. Desses 20%, em torno de 15% vão ter uma forma mais moderada e 5% vão ter a forma mais grave. E essas pessoas têm muito mais risco, tá? E aí é por isso que a gente, então, está tentando achatar a curva para que essas pessoas todas não fiquem doentes no mesmo tempo. É só isso, né? A gente precisa, sim, que todo mundo tenha contato com o vírus, mas que isso, em vez de ser em 30 dias, isso seja ao longo de 6 meses, 1 ano, quem sabe mais. Para que o sistema de saúde tenha capacidade de absorver todas as pessoas que ficarem graves. É só isso, tá? Quando o presidente diz que todo mundo vai ter contato com o vírus, não é que todo mundo vai estar doente, não. 80% das pessoas, como eu disse, talvez nem tenham sintomas, tá? Mas que num determinado momento todo mundo vai ter contato com o vírus, isso está correto. Tá bom? Tá bom, doutor. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. A gente está à disposição. Vamos fazer mais lives. E daqui a pouco a gente vai estar falando de outras coisas, né, doutor? É isso aí. Estou à tua disposição, Tá, Claudinha. Obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com tanta gente amiga, tá? E quando precisar é só acionar aí, eu estou à disposição. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Um Abraço para todos tchau. aí. Valeu.